Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Duas comissões da Câmara dos Deputados já aprovaram o projeto que permite que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, transforme as atuais concessões de telefonia fixa em autorizações. A autorização é uma espécie de licença mais flexível, que não obriga mais a empresa a universalizar serviços como a instalação de orelhões, por exemplo. Em troca, as operadoras teriam um compromisso de fazer investimentos, sobretudo em redes de banda larga. No Palavra Aberta de hoje, eu converso com o autor do projeto, o deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás. Eu sou Mariana Monteiro e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Olá, deputado, como vai? Tudo bem, Mariana. Prazer estar mais uma vez aqui no Palavra Aberta. O prazer é nosso. Qual é a vantagem, quais são as vantagens para a pessoa que está lá em casa desse projeto? Bom, esse projeto ele trata exclusivamente da telefonia fixa, um serviço que já é universalizado no nosso país e que não exige e está hoje em completo desuso no nosso país também, não só no país, mas em todo o mundo, devido aí ao avanço da telefonia móvel, devido também ao surgimento aí dos aplicativos que são utilizados para mensagem, para voz, para dados. Então a gente entende que é preciso modernizar. A nossa Lei Geral de Telecomunicações está completando agora, em 2017, 20 anos, e ela é uma lei principiológica, é uma lei que foi fundamental para o desenvolvimento das telecomunicações no nosso país, mas que já está ultrapassada em relação à tecnologia vigente. E o que nós estamos propondo através desse projeto é poder fazer com que a banda larga esteja no centro da política pública das telecomunicações no nosso país e não mais a telefonia fixa como estabelecido na LGT em 1998. Um dos argumentos principais é justamente que isso permitiria que a banda larga fosse mais utilizada em lugares onde hoje ela não chega, por exemplo, no interior do Brasil. Isso é a parte que a gente trata de banda larga nesse projeto, porque os compromissos que foram assumidos quando do leilão das concessões de telefonia fixa no Brasil, se estabeleceu compromissos, por exemplo, de instalação de orelhões, algo que também está em desuso no nosso país. O que nós queremos é permitir que esse serviço, que inclusive é bom ressaltar, o único serviço hoje de telecomunicação sob o regime de concessão, telefonia móvel, banda larga e TV por assinatura, todos esses já estão no modelo de autorização, possa também migrar para a autorização e transformar esses compromissos em investimentos em banda larga, onde exatamente naqueles locais onde, por uma questão de mercado, as empresas provavelmente não chegariam porque talvez não tenham um mercado que seja atraente ao ponto de gerar uma lucratividade para as empresas. Então, com isso, o nosso projeto irá valorar, existirá um valor para que você faça essa migração e esse valor será reinvestido no setor através de banda larga, determinados locais, as unidades, por exemplo, escolares, de saúde, órgãos públicos determinados pelo Poder Executivo, né? Nós, como Legislativo, apenas determinamos isso, mas quem vai operacionalizar e determinar é o Poder Executivo. Agora, o fato de ser autorização em vez de concessão não faz com que o controle governamental, nesse caso da Anatel, sobre essas empresas fique mais frouxo? Não, esse é o modelo que o Brasil escolheu e é o modelo vigente na grande maioria dos países, e inclusive os países que têm sistemas de telecomunicações muito mais desenvolvidos, de melhor qualidade do que o nosso país. E todos os principais serviços, como eu disse aqui, banda larga, TV por assinatura e telefonia móvel, já estão nesse regime de autorização. É lógico que é sempre importante ter um órgão regulador eficiente que esteja sempre presente para que a gente tenha aí os compromissos garantidos, que tenhamos serviços de qualidade, com a velocidade, de acordo com aquilo que for contratado
pelos usuários, né? O senhor acredita que esse novo sistema faria com que aumentasse a procura, quer dizer, os investimentos, o número de empresas interessadas em investir no setor? Sem dúvida, porque... Por quê? Porque a nossa legislação ela já está ultrapassada. É preciso modernizar e atualizar essa legislação em relação ao restante do mundo. Hoje a gente sabe que grandes investidores, grandes players aí do mercado de telecomunicação mundial estão, aqueles que aqui estiveram deixaram o Brasil e aqueles que, pelo mercado que o Brasil representa, gostariam de investir, que não investem exatamente porque tem uma legislação já ultrapassada que foi, digamos, consumida pelo avanço tecnológico, né? Com isso, com certeza, nós teremos aí condição de atrair grandes operadores do sistema de telecomunicação e, consequentemente, ter uma maior competitividade, ter melhor qualidade na prestação dos serviços, né? Acho que isso tudo é muito positivo para o Brasil, né? Em termos econômicos, no momento de crise que a gente vive e, ao mesmo tempo, na necessidade que o usuário brasileiro tem de ter serviços de melhor qualidade, né? Empresas que se encontram em dificuldade financeira hoje em dia, como a Oi, por exemplo, se beneficiariam dessa nova forma dessa nova legislação? Eu acho que o mercado, sem dúvida nenhuma, vai se beneficiar porque vai possibilitar investimentos, dará maior segurança jurídica a esses investimentos. A Oi é um caso à parte porque ela já está em recuperação judicial. O futuro dela vai ser definido através dessa recuperação judicial, o que vier a acontecer. As decisões devem ser tomadas dentro da recuperação judicial. Mas, com certeza, isso também se torna um atrativo, essa modernização da nossa lei de telecomunicações, para que outros investidores, inclusive, possam assumir esse passivo da Oi e possam operar. É importante ressaltar, né, a importância da Oi para o país também, porque ela tem uma capilaridade como nenhuma outra operadora. E a falência dessa empresa, ela trará muitos prejuízos a muitos consumidores, inclusive em locais remotos do nosso país que tem único e exclusivamente o serviço dessa empresa, né? É uma empresa bastante popular, né? Sem dúvida. Digamos assim. Agora, qual é a garantia, deputado, nesse novo modelo, se o projeto for aprovado, ele foi aprovado em 2 comissões e agora vai para a CCJ e depois tem que passar pelo Senado, qual a garantia que a gente pode ter de que as empresas vão realmente chegar, instalar a banda larga no país todo e chegar a esses lugares onde há pouca capilaridade hoje? Bom, primeiro quem vai determinar é o Poder Executivo. Segundo, que isso... O próprio Ministério Público faz isso rotineiramente, estabelece os TACs, né, termos de ajustamento de conduta, onde você estabelece ali a garantia de compromisso. Mas, além de tudo isso, que é normal aqui no nosso país, o nosso projeto obriga uma garantia financeira por parte daqueles que migrarem, que saírem da concessão e migrarem para autorização. O que isso também, por que isso é importante? Porque caso não seja cumprido, o poder público terá essa garantia financeira para executá-la e um terceiro executar o serviço e garantir, consequentemente, aquilo que é o desejo estabelecido na contratualização, né? Agora, existem punições para nessa legislação, nesse projeto de lei? Não, no projeto de lei. Existem punições para empresas que não cumprirem esses compromissos, porque eles são apenas compromissos, passam a ser apenas compromissos. Existem punições? Isso já existe na atual Lei Geral de Telecomunicações, que nós não estamos mexendo, continua lá garantido todos os mecanismos, instrumentos que a Anatel tem de poder autuar aquelas operadoras que não cumprirem com os compromissos estabelecidos. Essa é uma grande discussão. Não modifica, então, isso. Isso, inclusive, é uma grande discussão, porque nós temos aí já um valor significativo de autuações que vão também ser reinvestidas no próprio setor, como a própria LGT determina. Certo. Pela lei atual, as autorizações têm prazo até 20 anos, prorrogáveis por uma única vez, por igual período. No texto que foi aprovado pela comissão, por essas 2 comissões, ele permite que as licenças de telefonia, inclusive celular, sejam prorrogadas indefinidamente, desde que a empresa manifeste um interesse
prévio, né? Isso também não afrouxa o controle do Estado sobre essas empresas, deputado? Eu vou te responder isso, Mariana. Eu queria só complementar a pergunta anterior, dizer que o Ministério do Planejamento soltou uma nota técnica há poucos dias, mostrando a importância dessa modernização da Lei Geral de Telecomunicações, a importância do nosso projeto e mostrando que nós teremos aí mais de 30 bilhões de reais em investimentos no setor, inclusive com esses TACs que foram feitos, essas autuações que foram feitas nas operadoras que em alguns compromissos não foram concretizados. Em relação a essa... 30 milhões? 30 bilhões Ah, sim, de 30 reais. bilhões de novos investimentos? De novos investimentos aqui no país. Sem falar da atratividade, consequentemente, de investidores que virão para o país, né? Que seria aí uma questão indireta. Agora, em relação a essa renovação sucessiva, isso também é uma tendência mundial. Nós tivemos aqui uma discussão no STF sobre a constitucionalidade dessa renovação. Primeiro, que isso é facultativo ao poder público, no caso a Anatel, de conceder ou não essa renovação. Segundo, a operadora ela tem que ter cumprido com todos os compromissos. Ela não pode ter se negado ou não cumprir alguns compromissos e depois buscar a renovação. Mas, de toda forma, isso é uma decisão discricionária da Anatel em renovar ou não. É o modelo que existe hoje já na grande maioria dos países que têm aí um serviço de telecomunicação eficiente. E há uma discussão, quando houve a migração da TV analógica para a TV digital, está acontecendo, se haveria necessidade, por exemplo, de uma licitação desses serviços de radiodifusão. Só que o próprio Supremo disse o seguinte: esse é um serviço privado, ele se utiliza de bens públicos para dar sustentação a um serviço privado, portanto, não é garantia constitucional essa licitação. E a gente entende que, constitucionalmente, isso está garantido por essa decisão, inclusive, do próprio Supremo Tribunal Federal, e a gente entende que isso é um estímulo de investimento para o nosso país. Agora, também não é algo fundamental, porque você está falando de uma autorização que vai valer 20 anos. Aí, hoje, a lei permite mais 20 anos. Nós estamos completando 20 anos agora da nossa primeira lei, da LGT. Olha o quanto mudou nesses 20 anos. Se a gente pensar em 40 anos, daqui 20 anos, ninguém imagina como que vai estar a tecnologia. E se você pensar também, olhar os primeiros operadores aqui de telecomunicação no Brasil, não são os mesmos que estão hoje. Todos eles ou tiveram fusão ou foram adquiridos por outras operadoras. Então, eu acho que essa é uma discussão que não é tão relevante, porque a tecnologia ela acontece diariamente. Isso... Ou seja, é a tecnologia que vai dar o andar da carruagem, exatamente, né, deputado? Né? A gente, infelizmente, vai ter que terminar, o assunto é longo, mas nosso tempo acabou. Muito obrigada. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Eu conversei com o deputado Daniel Vilela, que é autor do projeto para transformar as concessões de telefonia fixa em autorizações mais flexíveis. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar nosso site câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até mais.